Olá, galerinha curiosa! Tranquilo no mamilo? De boa na lagoa? Na paz sem satanás? Só vinho no vinho? É um fato incontestável e indiscutível que no mundo existem diversas crenças, seitas, mitologias e religiões. Logo, existem vários ícones, deuses e criaturas que são idolatradas, adoradas e seguidas. Afinal, o sobrenatural e a metafísica acompanham a história da humanidade desde a antiguidade. A humanidade possui crenças religiosas em quase todo o seu trajeto, desde os politeístas da Mesopotâmia aos fiéis que hoje em dia fazem adoração, vigílias, promessas, louvores, peregrinações, meditações e rituais. Mas você sabe qual a maior religião do mundo? Como ela funciona, como é dividida e onde ela está presente? Bom, não sabe? Então assista esse vídeo completo e você vai ver tudo. Eu sou o Bruno Giardelli e é um prazer estar aqui novamente no canal Não Te Contaram? Eu não sei ao certo qual é a sua religião ou sua crença, ou se você não possui nenhuma das duas, se é agnóstico ou não. Todavia, esse vídeo é para todos, afinal, não favorecemos ninguém aqui, que reine a igualdade e o respeito e um viva as diferenças. Mas você também pode favorecer o canal, sabia? Precisamos da sua ajuda, então se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Como dito anteriormente, há muitas religiões espalhadas pelo mundo. Algumas semelhantes, outras bem diferentes e algumas misteriosas até demais. Mas qual é a maior? Qual possui mais fiéis? E logo de cara eu já te falo. É o cristianismo. A religião cristã possui quase 2.000 anos e atualmente conta com mais de 2 bilhões de adeptos. Um número impressionante, não é mesmo? Tendo em vista que o planeta possui um pouco mais de 7,8 bilhões de pessoas. O cristianismo é uma religião monoteísta, logo, possui apenas um Deus. Bom, na verdade, 3 deuses: o Pai, Criador, o Filho, que é o Salvador, e o Espírito Santo, Paráclito. Porém, são um só, a Santíssima Trindade. 3 em 1, distintos, mas não divididos. São consubstanciais. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Segundo Coríntios 13:13. Mas esse mistério da Santíssima Trindade é um papo teológico para outro vídeo. Continuemos. Cristianismo. Logo, nos remete a Cristo. Cristo é um título que vem do latim Christo, derivado do grego Christos, que significa ungido, que por sua vez deriva do hebraico Mashiach, que significa Messias, o escolhido, consagrado, o enviado de Deus. Esse é o título dado ao famoso rabino do século I, judeu, que viveu durante 33 anos nas regiões da Judéia e Galiléia, onde hoje são respectivamente o centro e o norte do país de Israel. Esse rabino foi Jesus de Nazaré, figura divina para os cristãos, figura histórica para os estudiosos e um grande influenciador filosófico para os especialistas. A existência de Jesus de Nazaré é um fato, tanto para crentes quanto para os descrentes. Todavia, a sua divindade é algo teológico dos cristãos. O cristianismo é uma religião derivada do judaísmo. Tem como norma de conduta principal o Novo Testamento, onde possui 27 livros, a segunda parte da Bíblia, composto pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, seguido pelo Ato dos Apóstolos, onde em ambos narram a trajetória de Jesus na Terra. Também temos as cartas do apóstolo Paulo, a maioria, mas também encontramos as cartas de Pedro, João, Tiago e Judas, e por fim, o famoso livro do Apocalipse, escrito também por João, onde é mencionado a segunda vinda de Jesus Cristo e o juízo final. Todo o sentido do cristianismo se resume aos ensinamentos de Jesus, em a humanidade ser fiel ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, e em viver em comunhão com os irmãos. Resumindo, Jesus quer que vivamos o amor sobre todas as coisas. Sejamos solidários, pratiquemos a caridade, não julguemos, mas sim perdoemos. O amor aos pobres, aos marginalizados e aos oprimidos na sociedade. A principal oração do cristianismo é o Pai Nosso, composto por 7 pedidos ao Deus Pai, dentre eles
que seja santificado o nome de Deus, que não falte-nos o alimento, que Ele nos perdoe, que nós também perdoemos a quem nos comete as faltas e que sejamos livres de todo mal. Uma outra coisa muito mencionada no cristianismo é o pecado. Que demais! Ele seria o erro, o crime, a falta do cristão. Geralmente se resume ao desrespeito a Deus, a maldade e também a depreciação de si mesmo. A principal missão de Jesus na Terra, segundo o cristianismo, foi ter sido enviado por Deus, viver em toda a condição humana, mas sem pecar, mostrando que é possível viver longe do pecado, e, por fim, se sacrificar, morrendo na cruz pela salvação da humanidade, e também ressuscitando, e 40 dias após, tendo a sua ascensão ao céu. Tudo isso para conceder a vida eterna a toda a humanidade, àqueles que escolherem estar ao lado de Deus, para que, após a morte, vivamos em comunhão no paraíso com o Pai. Após a morte e a ascensão de Jesus, seus discípulos deram seguimento aos seus ensinamentos, principalmente com Pedro e Paulo, formando então as primeiras comunidades cristãs, que foram perseguidas durante quase 4 séculos. Porém, no início do século IV d.C., o imperador Constantino autorizou a existência do cristianismo como religião, e no final do mesmo século, o imperador Teodósio tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, tornando então as outras crenças religiosas como pagãs. 2000 anos depois. Após isso, a Igreja dominou a sociedade e suas civilizações por mais de 1 milênio junto aos nobres. Nesse período, ocorreram muitos fatos catastróficos e históricos que nós já ouvimos falar. É claro, como a Inquisição, onde pessoas que a Igreja considerava do demônio, bruxas, feiticeiros e etc., eram jogados na fogueira e mortos injustamente. Houve também as cruzadas, conflitos político-religiosos desnecessários, em nome da fé. Mas isso também é papo para um outro vídeo. Ah, uma curiosidade histórica. Sabia que demorou um pouco para a cruz ser o símbolo do cristianismo? Antes era o peixe. Esse era o símbolo usado pelos cristãos secretamente durante os 4 primeiros séculos depois de Cristo, onde eles eram perseguidos. Mas e aí? Você sabe quais são as vertentes do cristianismo? Não? Vou te falar as igrejas que, apesar de todas serem cristãs, se diferem muito em suas crenças. Dentre elas, existem as seguintes. A primeira igreja cristã foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Na crença católica, ela nasceu com Pedro, onde, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Cristo diz a Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas de Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, o versículo 18 e 19. Para os cristãos católicos, a Igreja Católica se iniciou aí, como Pedro sendo o primeiro Papa. Já para as outras denominações do cristianismo, a Igreja Católica nasce no século IV d.C., com o imperador Teodósio tornando a Igreja como religião oficial do Estado. A Igreja Católica, então, nascida no século IV, tem como principal pilar a Bíblia, a tradição e o magistério, tendo então o Papa como líder da hierarquia católica e como principal comunhão de fé, os seus sacramentos, dentre eles o principal é a Eucaristia. Também temos a Igreja Católica Ortodoxa, que foi o primeiro desmembramento que ocorreu na Igreja Católica Romana, isso em 1054 d.C., onde a Igreja Católica Ortodoxa não concordava com a infabilidade papal e centralização no Vaticano. Igreja Católica Ortodoxa tem como principal pilar a Bíblia e a tradição. Ela é mais presente no Oriente do que no Ocidente. Uma outra vertente famosa e muito grande do cristianismo é o protestantismo, que começou por volta de 1517 d.C., com um monge alemão chamado Martinho Lutero. Ele discordava de práticas da Igreja Católica que, para ele, iam contra os princípios cristãos. Dentre elas, a venda de indulgências plenárias, onde a Igreja vendia, entre aspas, um pedacinho do céu. E aí ocorre o segundo desmembramento com a Igreja Católica,
em 1517. Então, o monge Martinho Lutero prega na porta da paróquia de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Logo depois, em 1921, é excomungado da Igreja Católica. E aí nasce a primeira igreja protestante evangélica, Igreja Luterana, fundada por Martinho Lutero no século XVI, na Alemanha. A Igreja Anglicana, fundada em 1534, no ato de supremacia no Reino Unido. A Igreja Calvinista, fundada em 1530 por João Calvino, na Suíça. A Igreja Metodista, fundada em 1784 por John Wesley, na Inglaterra. A Igreja Batista, fundada em 1639 por Roger Williams, nos Estados Unidos. E a Igreja Presbiteriana, fundada em 1789 por André Melville, na Escócia. Outra vertente das igrejas protestantes que veio logo após foi as igrejas pentecostais. Um pouco diferente das tradicionais, estas eram mais focadas nos 50 dias após a Páscoa, ou Pentecostes, a descida do Espírito Santo, remetendo ao fato acontecido em Atos dos Apóstolos no cenáculo com os discípulos de Jesus, a descida do Espírito Santo e o dom de falar em línguas, a glossolalia. Portanto, essa vertente do protestantismo tem com mais frequência os louvores, a glossolalia e os repousos no Espírito Santo, que seriam a queda das pessoas durante as orações. Dentre essas igrejas, encontramos a Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus, fundada em 1906 por William Seymour e Charles Fox, nos Estados Unidos. Hoje, também presente no Brasil, temos algumas vertentes dessa igreja, como a Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga e Ministério de Belém. Outra igreja é a Igreja Deus é Amor, fundada em 1962 por David Miranda, no Brasil. Também a Igreja Congregação Cristã, fundada em 1910 no Brasil. Mas ela só existe hoje graças às movimentações feitas por Luiz Francescon na Itália, um italiano que, graças a essas movimentações, deu origem à Igreja Congregação Cristã, no Brasil, na Argentina e na Itália. E por fim, a última vertente do protestantismo, as igrejas neopentecostais, que dentre os seus principais pilares tem foco na cura, libertação e prosperidade. Dentre elas, as mais famosas, pelo menos aqui no Brasil, são a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 por Edir Macedo, no Brasil. A Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada em 1980 por Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, no Brasil. A Igreja Renascer em Cristo, fundada em 1986 por Sônia Haddad e seu filho, no Brasil. E também a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em 1998 pelo Valdomiro Santiago, no Brasil. É claro também que há outras igrejas cristãs que não se encaixam em nenhuma das vertentes que eu passei, que elas possuem um estilo mais específico de trabalhar suas crenças, mas é claro, não deixando de acreditar na divindade de Jesus, ou em Jesus como o Messias. É o caso da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que são os Mormons, fundados em 1830 por Joseph Smith, nos Estados Unidos, ou também os Testemunhas de Jeová, por volta de 1870, segundo os ensinamentos de Charles Russell, e também, por fim, a Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, por volta de 1863, seguindo as novas orientações de Ellen Gold Hammond. É muita coisa, né? É muita informação. Mas agora você sabe um pouco mais sobre a maior religião do mundo e suas vertentes, não é mesmo? Não, nada a ver, irmão. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha aprendido um pouco mais até agora e, é claro, matado a sua curiosidade, que é o objetivo do canal. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau!